notícia para contar para você. Uma notícia que é muito maravilhosa, porque a gente adora essas coisas quando elas acontecem certinho. Todas as receitas que a gente vai fazer hoje, que vocês receberam na apostila, estão a partir de hoje no Cookie Do. Então a gente vai fazer as receitas juntos. Ai, desliguei a máquina. É, foi, né? A atualização ontem à noite. Não, imagina eles pararem a plataforma inteira só por causa das nossas receitas. É, né? Porque somos importantes. Deixa eu ligar ela de novo. Eu fiquei 15 minutos com ela sem mexer, ela desliga, né? Então, assim, a gente já conseguiu, lançou hoje de manhã. Ontem à noite eu ainda entrei para dar uma olhadinha, porque a gente estava com essa expectativa de que, de fato, a gente conseguisse ter a liberação, a aprovação de todas as receitas para a aula, mas eles não tinham mais falado nada, e a gente fica, né, e aí, agora? Vai, não vai? Poxa, a aula é amanhã, né? Seria tão legal a gente já ter as receitas, mas não tinha. Fui dormir ainda com aquela interrogação, né? Aí hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Cookdo para ver se já estava lá, e já está. É, eles ficam trabalhando lá, né? Então não deixa eles trabalhando. Então, assim, ó, como é que a gente localiza? Deixa ela se conectar com o login. Dentro do aplicativo, ou enfim, na máquina, no computador, na barrinha lá de pesquisa, pode colocar patês e manteigas aromatizadas. Quer facilitar, coloca só patês, né? Que daí você já consegue fazer a pesquisa com uma palavra só. Então a gente coloca aqui com cookie do internacional. O internacional ele abrange todos os países que não são filiados, como por exemplo Portugal. Ele é um país afiliado da Vorwerk. Isso quer dizer, eles cuidam diretamente de Portugal, como é na Alemanha, como é na França, que também é assim. O Brasil não, o Brasil, Chile, Argentina, a Espanha também é afiliado. Enfim, são vários países, China, Marrocos, é, a parte lá de cima, Romênia, todos esses entram no mesmo sistema, cookie do internacional. E aí o que muda é quando a gente faz a seleção de país, tá? Porque aí o site base de entrada é o mesmo, cookidointernacional.com. Mas quando você coloca vários países, eu acho que ele não funciona muito bem na pesquisa. É que na realidade assim, você não usa nenhum filtro. Aí ele abrange todas as receitas de todos os países. Que aí você tem todo o Cookidoo. Porque o que acontece, mesmo quando você entra, quando a gente entrava antes por cookido.pt, que era o via Portugal, ainda assim a gente acessa todas as receitas, não só as de Portugal. É só uma questão do endereço de página, digamos assim, porque o acesso à informação ele é igual, não importa a forma como a gente entra. Todas as receitas, todas as funcionalidades, é tudo igual. E aí a gente usa filtros para poder selecionar. Então, por exemplo, eu quero receitas de patê no idioma português, então eu escolho lá em filtro português, ou eu seleciono Brasil, por exemplo, eu posso escolher por país, posso escolher por tempo de receita, por avaliação das receitas, que aí o filtro vai deixando a pesquisa mais enxuta e específica para aquilo que a gente quer. Tá? Mas, por exemplo, como que a gente vai localizar, né? Então, tanto no celular quanto na máquina, vocês podem colocar, então, patê, pode colocar o nome da coleção, de enxergar assim, né, desse lado. Deixa eu fazer a voz. Vai, patês, pronto. Karina, então as anteriores também desse ano estão lá? Tá, e tem algumas que estão entrando. Pães, por exemplo, a gente fez o workshop de pães, obrigada. De pães, a gente vai ter pelo nome. Entrou só com então você procura por pães. E aqui a gente fez chocolate, que é a Chocolamur, deve entrar agora nos próximos dias. Ela está pronta. Mas já tinha. E agora a gente tem as 10 receitas de chocolate. Então, muito bem, temos patês. O que vai acontecer? Quando a gente só coloca o patê, né, ou uma palavra,
palavra qualquer, ele vai me dar a resposta de pesquisa em cima disso. E do lado direito do filtro, vocês vão sempre identificar que tem a palavrinha receita. Se a gente clica em cima de receita, isso vale para aplicativo também, tá? É a mesma coisa. A gente abre a opção de procurar por coleção. Tá? Então, eu posso pesquisar por receitas ou por coleções. Nesse caso, eu estou querendo mostrar para vocês a coleção, então eu vou clicar em coleções. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai me responder quais são as coleções que tem relacionadas à palavra patê. Tá? Então, tem de vários países. Vamos ver quantas que ele está me dizendo aqui. Tem 122 coleções relacionadas à palavra patê. Se eu quiser, eu posso agora usar o filtro para pesquisar, por exemplo, país Brasil, que aí eu vou ter certeza de qual é a coleção que a gente tem aqui. É que eu já consigo mostrar para vocês que a nossa é essa aqui, ó, patês e manteigas aromatizadas, e as nossas coleções, elas têm uma bandeirinha do Brasil na foto inicial. Então, isso também vai identificando mais facilmente de qual é o país daquela coleção. Tá? Então, nas coleções do Brasil vem essa bandeirinha. Tá? Então, ó, temos aqui 10 receitinhas, a gente vai fazer 7 hoje, mas aí vão ficar mais 3 para vocês testarem em casa e depois contarem se vocês gostaram. Mas eu fiquei bem feliz que deu tempo de a gente ter a coleção, porque o sistema de usar o Cookiedo facilita muito, né? Porque a gente só segue o que está falando na tela da máquina. Mas, claro, a gente também tem que saber pegar a receita e fazer a programação. A gente vai escolher uma aqui e a gente faz dessa forma. Porque, inevitavelmente, muitas vezes eu posso estar olhando uma revista, olhando um livro. Thermomix tem muitos livros, apesar de que os livros do Brasil já estão também na máquina. Mas vamos dizer, em Portugal, um dia vocês estão passeando e vocês estão em Portugal, e Portugal tem muitos livros de receitas, e nem todos estão no Cookiedo. E, de repente, vocês se interessaram, compraram. Opa, e agora? Como eu faço a receita? Então, a gente tem que saber pegar, né, um material e passar essa programação para a máquina, que também é bastante simples, tá? Mas vamos começar, então, a fazer as nossas manteiguinhas. E a primeira receita que a gente vai fazer é a própria manteiga, porque, né, já que vamos fazer, faremos a manteiga. Então, ó, já vou até selecionar ela aqui, que ela está bem no início. Então, seguindo passo a passo, quando vocês abrem a receita, vocês conseguem ver a foto, vocês conseguem ver os ingredientes dela. Na máquina, a gente tem essa visão. No celular, no aplicativo, a gente consegue colocar ela para ser preparada no dia de hoje, ou eu consigo programar, eu consigo colocar ela dentro do calendário. Quando você faz lá a programação, vai abrir o calendário do mês, você vai escolher qual dia você quer fazer, você pode colocar ela para lista de compras. Então, no aplicativo, a gente tem mais funcionalidades dessa parte de benefício, assim, de facilitar realmente a utilização e a preparação das receitas. Na máquina, a gente visualiza e executa propriamente a receita, tá? Então, eu já olhei aqui os ingredientes, já sei tudo, já tenho tudo isso organizado. Porque, na realidade, para fazer essa receita, e todas as receitinhas que estão aqui são as mesmas que a gente tem na apostila, tá? Então, para todo mundo se localizar, a gente está na receita de manteiga, que é a primeira. Para a gente fazer manteiga, a gente utiliza o creme de leite, tá? O creme de leite pode ser com lactose, sem lactose. O que é importante? Que ele esteja bem gelado. Então, por isso, eu recomendo, tipo, 15 minutinhos antes de você fazer a receita, coloca no freezer, só para garantir que ele vai estar bem gelado, tá? Então, insira a borboleta, é a primeira coisa que ela está me pedindo, né? Então, a borboleta é esse acessório que a gente coloca em cima do copo, tá? Então, ó, ela encaixa, ela tem um espaço, ó, que ela encaixa exatamente em cima da lâmina, mas ela não fica fixa, não dá trava, não dá clique, não dá nada. Ela é exatamente assim, tá? Tanto que quando a gente vai trabalhar
em utilização da borboleta, a gente não passa da velocidade 4. Essa recomendação tem escrito nela e também lá nas primeiras páginas do livro, do ABC Thermomix, tem essas orientações, tá? Porque se a velocidade está muito alta, ela vai se soltar e a lâmina vai estragar ela, tá? Então, a gente só coloca a borboleta. Próximo, 500 gramas de creme de leite bem gelado. Tá vendo que é mais fácil, né? Ela já até seleciona a balança pra gente. Gente, Cupido é vida, né? Então, a gente coloca aqui o creme de leite. Nessas garrafinhas, normalmente vem 500. Até passou um pouquinho, mas não é um problema, tá? Porque não vamos deixar 10 gramas aqui dentro, né? Bora colocar aqui. Precisa estar bem gelado. Porque quando o creme de leite está bem gelado, ele solta, ele separa mais facilmente a gordura do soro, que é o que vai acontecer. Quando ele não tá bem gelado, só demora mais. Ele solta também, mas ele às vezes pode demorar um pouquinho mais de tempo para fazer essa separação, que vocês vão ver como que isso acontece, tá? Uma colher de chá de sal. E por que que aqui é opcional? Porque se eu quiser fazer a manteiga sem sal, não coloca sal, tá? Então fica a critério de cada um. Eu vou colocar, porque depois a gente vai aproveitar essa manteiga para a gente utilizar nas outras receitinhas. Coloque a tampa e o copo de medida. E ela já me dá a programação, ela só pede para eu girar o botão para velocidade 3,5. Então, isso é praticamente como a gente faz chantilly. Tá? Então, quando a gente tem o creme de leite e a gente bate com a borboleta, a gente tem chantilly. Esse chantilly, normalmente, vocês vão começar a observar o barulho da máquina. O barulho muda, tá vendo que tá líquido? Tá um barulho de batendo líquido. Quando ele ganha consistência, o barulho já começa a mudar. E aí eu já tenho um chantilly. Tanto que nas receitas de chantilly, o recomendado, ó, tá mudando o barulho. Já tá formando o chantilly. O recomendado no chantilly é a gente fazer com a tampa aberta, para não ficar espirrando, segura assim, porque daí você vai olhando. Normalmente, o chantilly em 1 minuto e meio tá no ponto de chantilly. Mas chantilly não tem tempo. Tá? Nenhuma receita do Cookie Do de chantilly tem tempo. Porque se o creme de leite está mais gelado, ele bate chantilly mais rápido. Se o creme está mais quentinho, ele demora mais para bater. Então, por isso que é importante ficar de olho, assim, sabe? Ah, tá batendo? Tá no ponto? Porque senão o que acontece quando passa do ponto? Vira manteiga, tá? Que é exatamente o que a gente quer aqui. Aqui a gente quer que esse chantilly passe do ponto e vire manteiga efetivamente. Freezer também, para chantilly também é bom. Eu gosto sempre assim, vou fazer a receita, eu já pego o creme de leite, eu já coloco no freezer e aí eu começo a organizar, enfim, as coisas que precisa, porque 10, 15 minutinhos que a gente dá esse gelo a mais, já faz uma diferença boa para a gente conseguir o resultado, tá? Aí vamos dizer assim, na receita aí de vocês, vai aparecer na tela, tá? Mas como a gente está com ela impressa, fica mais fácil. No final do tempo, a gordura deverá estar separada do soro. Se isso não acontecer, programe mais alguns segundos na mesma velocidade, que é exatamente essa questão. Cada um pode estar com o creme de leite numa determinada temperatura, e aí não necessariamente eu chego naquele ponto. Então, deixa bater mais um pouquinho até soltar. Vocês vão ver esse resultado, fica... Ó, aqui, pelo que eu vi... Não soltou, tá chantilly ainda. Então, eu vou programar. Eu nem vou colocar tempo. Programo mais os 3,5, que é a mesma velocidade, e deixa ele bater. Deixa ele bater até ele soltar essa gordura, tá? Isso depende também da composição do creme de leite, da marca do creme de leite. Às vezes um tem uma composição maior ou menor de gordura. Então, a gente precisa, às vezes, ter um pouquinho mais de tempo para bater. Essa aqui não. Essa eu comprei prontinha. Mas aí a gente vai ter essa para a gente olhar a textura dela.
gosto, eu acho que ela é manteiga é igual a outra manteiga. Manteiga. Ah, não vejo nenhuma grande diferença, assim, de sabor. Até porque manteiga que é boa é a manteiga que é pura, que não tem conservante, que não tem aromatizante. Tem algumas manteigas no mercado que tem aromatizante. Então, sendo purinha, não tem problema, não. Vou bater um pouco mais forte, porque acho que esse creme tem mais gordura. O quê? Clara em neve, de preferência em temperatura ambiente. Ela mistura melhor. Ela mistura melhor. Ah, então, isso é importante porque, mesmo quando a gente vai fazer bolo, o ideal são os ovos estarem na temperatura ambiente. Vai fazer maionese, eles estarem em temperatura ambiente. Muitas vezes o que talha a maionese é esse choque de temperatura dos ingredientes. Então, eu coloquei um ovo que eu acabei de tirar da geladeira, tá gelado. Ele pode talhar, aí a maionese não agrega. E a temperatura ambiente faz com que as neves fiquem mais bonitas, mais aeradas. Tá? Meu creme não quer virar manteiga. Sempre assim. Acho que esse creme tem muita gordura. Já era para ter virado, ó. Oi? É, e aí você compra o creme de leite para fazer chantilly, virou manteiga. Cara, vamos ver. Senão eu peço para eles comprarem outra marca, porque eu acho que pode ser a marca. Não tem diferença. Se ele tem lactose ou não, nesse sentido, não tem diferença. Na verdade, sem lactose só tem uma marca do Fresco, né, no mercado. E eu fiz também teste com ele e deu manteiga igual. Eu gosto da marca Verde Campo, tanto com lactose quanto sem lactose. Eu acho os dois bem bons. Não, esse é Atilate. Esse. Dúvidas? 30% é o percentual de gordura. Só que assim, aqui no Brasil nem sempre a gente tem essa identificação. Fora tem, do mesmo jeito que tem a farinha 00, então a farinha tem também números. E aqui a gente não necessariamente tem. Vira nata, vira manteiga também. Se você bater a nata, ela vira manteiga. Tá um lindo chantilly. Nunca fiz um chantilly de 4 minutos. Eu vou pedir para eles comprarem outra marca. Oi, Lines. Jaime tá aí? Pega aqui. Pede para ele comprar, sem ser Atlate, uns 4 creme de leites de diferentes, marcas diferentes. Creme de leite fresco. Não, esse não. Acho que não. Mas você acha que dá? Não. É o tipo da proteína. Ah, tá virando. Vai virar ou não vai virar, meu amigo? Não, olha, a gente já fez várias coisas com chantilly aqui, porque chantilly é uma coisa que a gente usa muito, né? Nossa, quanta manteiga a gente já fez querendo fazer chantilly. Porque você dá 1 minuto e 30 segundos é o limite máximo, porque já vira chantilly. Ah, manteiga. Aí hoje, só porque é na aula, não quer virar. Acho que agora ela vai virar. Mas de qualquer forma, eles pegam mais e a gente faz de novo. Ó, virou. Viu que mudou? Separou. Ó, separou. Quanto? 5 e 13 mais os 3 anteriores, a vida inteira para fazer manteiga. Aí, cadê? Tá mostrando em cima? Olha lá ela separadinha. Ó, como separa.
Então, assim, é bater até ficar desse jeitinho separadinho. Deixa eu mostrar para quem está em casa. Ó, ela separa, tá? Então, eu tenho, o que que é esse líquido? É soro do leite, é uma parte da proteína do leite, e a gordura fica com esses floquinhos, tá? Ela mais seca. É o que a gente, é o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai fazer o processo, né? Vamos ler, né? Aqui eu já sei o processo. Ó, aí aqui falou aquela questão de bater mais, que foi o que a gente acabou fazendo. Aí aqui, quando o soro estiver separado, coloque a manteiga no cesto e aí a gente vai lavar essa manteiga para tirar esse líquido e deixar ela mais sequinha. Então, a gente tira a borboleta. Que doido, né? Como é que a gente lava alguma coisa para deixar seco, né? Vou pegar um. Só para não ficar fazendo sujeira. E aí, o que que a gente tem que fazer? Ó, então, aqui ficou a parte da gordura, efetivamente, né? Da manteiga. Ó, continua saindo o soro. Então, eu vou ligar a torneira bem fraquinha, na água fria, porque senão a gente vai derreter toda a manteiga. E a gente vai dando um banho nessa manteiga bem lentamente, até que essa água saia branca. Se eu colocar um jato muito forte, ela vai escorrer, tá? E se eu colocar água quente também. Então é importante a aguinha estar fria, tá? E isso é importante porque vai ter mais validade a manteiga. Como qualquer manteiga, se a gente deixar ela em temperatura ambiente, a validade vai variar conforme a temperatura, porque se eu estou num lugar muito quente, ela vai rancificar mais rápido. Então, às vezes, em temperatura ambiente, é no máximo 5 dias. Agora, se é uma temperatura mais fresquinha, ela pode ficar mais tempo. Na geladeira, a manteiga, a gente costuma dizer que dura uma vida, né? Que não é uma coisa que estraga. Mas a gente recomenda 30 dias. Aí a cor é uma questão de corante ou mais alguma coisa? Na cor da manteiga, às vezes corante e às vezes porque eles fervem o leite para fazer o processo de pasteurização e isso já dá um pouquinho mais de tom na gordura. No creme de leite, eles não deixam passar por uma temperatura que leve a uma coloração, exatamente para que tudo fique branquinho. Chantilly, que é o que normalmente se usa para creme de leite, né? Então, por isso que aí ele fica com uma cor mais clarinha. Ó, já tá saindo bem limpinho. Esse soro serve para Ah, o soro pode usar, tá? Eu acabei descartando aqui porque eu não tô com a intenção de usar para alguma outra coisa, mas pode usar, não tem problema nenhum. Eu posso usar, por exemplo, como um substituto de líquido de bolos, de biscoitos. Ele não é um leite, porque eu não tenho a parte agora gordura nele, né? Mas eu tenho a parte proteína, então pode usar. É o famoso whey protein. Você faz a manteiga na sua casa e ainda você ganha de presente o whey protein, porque é a parte do soro do leite, tá? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai secar a nossa manteiga. Tem rolo de papel? O papel toalha de casa mesmo. Queria papel mesmo, mas tudo bem, se não tem, bora nesse.
Vocês podem usar o papel toalha, tá? Que eu queria mostrar bem o que a gente usa em casa. Vira aqui. Então, esse é o, né? Poxa, a gente faz o negócio, vai render pra caramba. A gente entrou com 500 de creme de leite. Ele rende dependendo do como que é esse processo do creme ter mais soro ou menos, em torno de 200 gramas. É uma manteiga, né? É o pote de manteiga, tá? Vamos agrupar aqui. O creme, eu fiz o cálculo. O creme de leite, quando você faz isso, é que depende, né? Se você vai comprar de uma marca, de outra, mas manteiga já está muito caro. Então, assim, dá muito próximo o valor, mas ainda o creme de leite fica um pouquinho mais alto, o valor final, o creme de leite, mais que a manteiga. Fala. Pode ser? Nunca ouvi falar dessa marca. Onde ele foi comprar? Natural da Terra? Então, só um, Mari, porque eu não conheço essa marca aí de creme de leite. Nunca vi na vida, pra dizer a verdade. Ó, aí a gente seca ela para tirar agora, depois que a gente deu o banho, agora a gente vai secar ela para tirar esse excesso de água. Até porque se eu deixo com água, eu não vou ter tanta validade, tá? Ó. E ela não gruda, porque afinal é uma gordura, tá? Então é só para ir secando e tirando esse excesso de água. Vou colocar ela aqui dentro. E aí vocês têm a manteiguinha fresquinha preparada por vocês. Eu costumo dizer assim, eu acho que não é uma coisa, eu vou comprar o creme de leite para exatamente fazer a manteiga. Eu não acho que isso vai acontecer sempre. Mas muitas vezes você comprou um creme de leite, estava com a expectativa de fazer uma receita, acabou não fazendo. E já perdeu o time de fazer aquela receita. E o creme de leite vence. Antes de deixar ele vencer, faz manteiga. Porque aí você não vai perder aquele produto, tá? Então, já temos aqui a manteiguinha. Depois a gente vai degustar. Pronto, temos uma. Ela demorou, mas ela foi. Fala. A pergunta é se tem como fazer creme de leite fresco a partir da nata na Thermomix. Nunca fiz. Não sei nem qual é a proporção. Porque a nata ela é um pouco diferente do creme de leite. Ela tem maior concentração de gordura. O creme de leite tem líquido, tem água, né? Junto. Não sei nem a proporção. Não faço ideia. Quando vocês veem nas receitas de Portugal, natas é o nosso creme de leite fresco, tá? Só para só para usar certinho o nome. Muito bem. Então agora a gente vai para a próxima. Então aqui foi? Foi. Que aí coloque, né, todo esse processo que eu fiz, né, de ir secando, escorre lá, seca e aí ela já está pronta para armazenar. Só pôr na geladeira. Eu vou deixar ela fora. Opa, não tô enxergando. Eu vou deixar ela fora porque eu quero já servir daqui a pouquinho e sempre que a gente coloca parte de manteiga na geladeira, ela vai endurecer a gordura, né? Então também isso é uma técnica de qualquer uma das manteigas que a gente vai fazer, vocês podem preparar antes. Por exemplo, eu vou servir no final de semana para os amigos, não tem problema nenhum. Mas na hora que vai servir, tira antes da geladeira para conseguir ser maleável, né? Porque senão fica aquela coisa dura que a gente fica lá lutando com a espátula e não consegue passar numa torradinha ou no pão, tá? Então agora eu vou ensinar para vocês uma manteiga aerada.
Sabe aquela manteiguinha do Outback que vai na mesa? Fofa? É essa. Essa própria. Então, eu já sei os ingredientes, são os mesmos que estão aí, né, no material de vocês. Como é que a gente começa? Ele está me pedindo para colocar um recipiente sobre a tampa. Deixa eu pegar um potinho aqui, vai ser maior. Lembra que eu sempre falo nos workshops, quando por algum motivo tem uma necessidade de pesar um ingrediente fora, ele vai pedir, tá? Porque em casa a gente não precisa fazer todo esse mise en place, né? Que a gente separa em aula só para facilitar. Porque a máquina vai pedindo e eu vou pegando. Peguei da geladeira a manteiga, não preciso colocar ela num pote para depois poder usar, tá? Para não ter que ficar sujando louça. Então, coloquei o recipiente aqui, pese no recipiente 100 gramas de água. Vamos ver se a balança está zerada. Está zerada, então vou pesar 100 gramas. Pronto. Retire e reserve. Então, a gente deixa ele aqui do ladinho. Insira a borboleta. Então, nessa a gente também usa a mesma coisa que a gente fez anteriormente. 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Outra coisa que é importante, para qualquer uma dessas receitas que a gente já vai usar a manteiga, ela tem que estar molinha, porque senão não vai bater, tá? Então, tira uns minutinhos antes também de usar. Posso, ó, já fiz a manteiga, eu posso já usar ela, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou usar essa porque eu quero que vocês provem ela do jeitinho que ela tá, né? Da forma como a gente fez. Por isso que a gente vai usar outra, tá? Então, vou colocar aqui 200 gramas. Vamos ver se ela veio pesada certo? Essa eu comprei. Olha, me roubaram 6 gramas. Ficou na embalagem. Pronto. Coloque a tampa e o copo medida. E rode o botão para velocidade 3. Obrigada, Nancy. Esse aí mesmo. Obrigada. O que a gente está fazendo? A gente está amaciando agora essa manteiga para ela ter certeza que ela está toda macia, porque às vezes quando a gente tira um pouquinho antes da geladeira, vai ter uma partezinha que vai estar mais molinha, que é o que está no entorno, né? Se eu peguei de um recipiente. Parte do meio pode estar ainda um pouquinho mais firme, porque tem mais a concentração do frio. Então, esse primeiro minutinho é só para deixar ela toda macia, tá? Essa que é a função dessa primeira etapa. E aí depois a gente entra com a água. Agora o próximo, 2 minutos, gira o botão e vai para a próxima etapa. Automaticamente a tela da máquina já vai para a próxima etapa, que é simultaneamente através do bocal da tampa, adicione a água, aquela que a gente reservou. Então, eu não preciso nem tirar a tampa. Isso é a mesma técnica que a gente usa quando a gente faz maionese. A gente pesa o óleo, reserva, bate e coloca o óleo aqui por cima. Que aí não espirra. Quando a gente faz no mixer, né, ou no liquidificador, principalmente maionese, né? Você tem que ficar com a mão assim, porque senão você vai tomando banho, né, da maionese.
Já tem uma receita no Cookie Do chamada maionese de ovos aquecidos. E ela é uma receita daqui, aquecidos. A gente não podia usar a palavra pasteurizada, por isso que não pôde entrar. A gente tem essa receita no blog como maionese de ovos, maionese pasteurizada. E aí eles não aprovaram, porque disseram que a gente não pode usar a palavra pasteurizada. Então a gente teve que usar maionese de ovos aquecidos. Ah, e os ovos sozinhos. Ah, entendi. Você pode fazer isso sempre. Coloca os ovos na Thermomix e coloca lá 5 minutos, 80 graus, velocidade 1, uma velocidade bem baixinha. Ele não cozinha, 80 graus ele não cozinha. Ah, não, ele vai cozinhar. Para o que você quer para mousse, 60. 62. É que aí você não consegue porque você não está no sous vide. Espera que eu vou tentar arranjar a solução para o seu caso. O ideal seria você fazer 62. Entra na função sous vide, a sua é TM6, né? Entra na função sous vide, aí você vai colocar os ovos, você vai selecionar 62 graus e coloca uma velocidade 1, porque o sous vide, acho que você só vai girar, ele vai ficar baixinho, nem vai precisar velocidade. Se a maionese, se por exemplo, eu for fazer, ele já faz direto. Aí ele já faz direto, daí já vai direto, tá? Fofa, né? Esse aqui você deu um rendimento Olha, melhor do gente. anterior, né? É, Esse acrescentou água. que aqui eu tô acrescentando água e ela tá dando volume ainda. Mas olha que fofa. Bem bonita, né? E assim, eu vou colocar num desse aqui. Não pode. Hoje eu vou até colocar direto. Eu quero servir para vocês de uns jeitinhos que vocês podem fazer em casa, mas não é obrigatório. Que é com o formato no bico. Mas eu vou ensinar isso depois para vocês. Eu vou botar aqui, ó. Que assim todo mundo vê, em casa também o pessoal vê com mais facilidade. Mas olha que linda, que airada. E como que o Outback faz, tá? Eles fazem isso, que a manteiga airada nada mais é do que colocar água na manteiga enquanto ela tá batendo. E aí vai fazendo bolinhas com o boleador. E aí você gela essa bolinha, que ela vai ficar mais firme. Só que não dá para. Se você colocar lá na geladeira, ela vai ganhar mais consistência. Ela não vai ficar dura como as manteigas 100% gordura, né? Mas ainda assim ela fica um pouquinho firme. Então, se vocês quiserem, faz a bolinha e aí tira tipo 5 minutinhos antes de servir. Que aí é a hora que a pessoa vai passar a espátula, ela tá bem macia. Tá? Não, é que eles servem com o pão australiano. Por isso que você sente, lembra do melzinho que no pão australiano tem. É por isso. Eu vou deixar ela aqui que a gente. Essa daqui eu vou mostrar para vocês um jeitinho de servir. Eu trouxe pão australiano para comer com esse daqui, né? Deixa eu mostrar para quem está em casa de pertinho como ela fica. Ó, bem airada, tá? Só manteiga e água. E eu quero colocar no bico para ser uma sugestão, né? Para vocês servirem. Pode simplesmente passar, colocar no potinho e servir, passar, normal. Mas eu acho que é legal a gente ter, né, umas ideias diferentes para servir. Quando você tirar, você tira um pouquinho antes, ele tá bonitinho. Já tá bonitinho, tá? É mesmo uma questão assim, de uns 5 minutinhos, porque ela tem água dentro dela. Então é diferente da outra que vai levar mais tempo para aclimatar. Essa aclimata em 5 minutinhos, é muito rápido, tá? É porque na geladeira você conserva mais tempo. Você pode até deixar fora, a não ser assim. Você está num dia de 40 graus, como mesmo hoje aqui está quente, né? Se você está numa sala climatizada, não é o problema, mas se fosse num ambiente que não é climatizado, aí a manteiga ia derreter. Ah, daí precisa realmente da geladeira. Muito bem. Vou voltar lá na minha coleção. Opa, fui para o ABC.
Vamos fazer a manteiga de alho. Essa manteiguinha, ela é para aquele dia do churrasco, né? Tô fazendo aqui uma comida diferente, vou receber os amigos, uma comida mais despojada, ela para servir numa torradinha, num pãozinho, fica super bem. E também como uma sugestão do próprio pãozinho de alho, que muitas vezes a gente compra e tá lá cheio de conservante, um monte de balangandã dentro, né, daquele simples pão, que era só para ser um pão, e de repente já tem tanta coisa. Então, essa manteiga ela também pode ser usada como um recheio ou até para finalizar carnes. Depois que você faz a carne grelhada, você coloca um pouquinho dessa manteiga que ela vai derreter em cima da carne e ela já vai dar um pouquinho mais de sabor, principalmente por conta do alho, tá? E aí, para a gente fazer essa manteiga, a gente precisa do alho assado, tá? Então, que é a primeira etapa da receita. Vamos começar ela aqui. Ó, pré-aqueça o forno, enrole uma cabeça de alho no papel alumínio e a cabeça inteira. Tá? Você pega a cabeça inteira e enrola, não precisa tirar, né, tirar os dentes e nem mesmo descascar. Ela vai inteira com casca e tudo. Enrolou no papel alumínio e leva no forno por 30 minutinhos. Então, só para que a gente já tivesse esse passo pronto, a gente fez aqui logo antes da aula, tá? E aí, quando você, né, tirar do forno, descarta o papel alumínio e você vai tirar a polpinha do alho de dentro dos dentes de alho, tá? Então, aí a gente tem o alho assado. Que esse alho, ele tem um sabor que já é mais suave que o alho cru, naturalmente, porque ele está cozido, mas ele tem um sabor mais tostado por conta desse processo de a gente ter feito no forno, tá? E isso é mais rápido do que se eu fizer, por exemplo, numa churrasqueira. Tem pessoas que assam na churrasqueira o alho. Dá para fazer também, não é proibido, mas ele só demora um pouco mais. Então, às vezes, depende do que você está fazendo. Ah, tá lá no churrasco, resolveu fazer a manteiga e tal, tal, tal. Tem as coisas, tem o alho, coloca o alho para assar na churrasqueira, que depois a gente vai usar só a polpinha, tá? Que é aí o que a gente já tem ela aqui. Aí a gente começa pela salsinha. Então, quando a gente vai triturar a salsinha, a gente, em todas as receitas que vocês verem que tem lá 5 talos, 3 talos, enfim, o quanto de salsinha que for, é tudo meio do gosto também de cada um, né? Ah, eu odeio salsinha, eu não quero colocar salsinha. Não tem problema. Ela vai dar um pouco de sabor, mas ela vai dar mais cor também, tá? Então, dá para a gente ir administrando a quantidade de salsinha, porque isso não vai mudar em nada na receita. Eu gosto de usar só as folhinhas. Guardem os talos para fazer caldo de legumes, que a folha ela é mais suave. O talo da salsinha é mais intenso. E aí, muitas vezes, quando você coloca o talo na preparação, ele vai roubar todo o sabor. Ele, né, fica aquele gosto de salsinha que as pessoas falam. Mas é o talo que faz isso, tá? Então, pode usar só as folhas, que eu acho que fica mais suave. Ah, vamos colocar toda a salsinha, fazer ela bem verdinha. Coloca a tampa e o copo de medida e aí, então a gente vai triturar a salsinha. Então são os 2 longos segundos para triturar a salsinha, né? Ó, gente, toda aquela salsinha. 2 longuíssimos segundos para nossa salsinha. Baixa o que ficou na lateral, né, com a espátula, porque agora a gente vai colocar a manteiga e eu preciso ter o envolvimento dessa salsinha lá embaixo. Então, a gente baixa aqui 200 gramas de manteiga. Tá zerada a minha balança? Vamos ver se agora vai dar certinho. Ela pode ser sem sal ou com sal, tá? A manteiga. Isso para qualquer uma das receitas. O que acontece? Se você está usando manteiga com sal, a hora que você vai temperar, maneira um pouquinho, porque o com sal da manteiga pode não ser o suficiente, né? Para toda a aromatização que a gente está fazendo, mas eu não posso esquecer que ela tem sal.
Se ela for sem sal, aí eu já posso temperar um pouco mais, tá? Então, eu posso usar qualquer uma das duas, porque o resultado final não vai mudar de textura, tá? A polpinha do alho. Aí o sal, essa manteiga, ela já tem sal, então eu vou colocar só um pouquinho, depois, se for o caso, a gente ajusta. Coloca tampa, copo de medida. E a gente roda lá para o 3,5. E o que acontece? A gente fez uma manteiga básica, né? A gente fez a primeira, que é só manteiga. Eu posso usar ela como manteiga pura, mas eu posso aromatizar ela. Então, ela pode entrar em qualquer receita das que a gente está fazendo. E quando a gente pensa em aromatizar uma manteiga, a gente pode usar combinações super variadas. Posso colocar pimenta calabresa para quem gosta, pimenta do reino, páprica, alecrim, tomilho. Então, assim, essas ideias, elas são as primeiras para vocês ficarem, né? Poxa, essas aqui dão certo, mas que mais que eu posso colocar? Porque vocês podem temperar com várias opções, tá? E tá pronto. Tão difícil. Ó, eu vou ver se o salzinho tá bom, puxar bem de baixo, né? Que às vezes fica paradinho lá. Porque se, por exemplo, não tá bom de sal, eu queria colocar mais pimenta. A hora é agora, porque o que que você vai fazer? Você terminou a receita, você tempera com mais alguma coisa que você queira e você só gira mais uns segundinhos naquela mesma velocidade, que é só para misturar, é só para fazer aquele acabamento final. Não precisa pôr nem tirar nada. Precisa pôr ela no pão, isso sim. Isso é que precisa. Boa. Juro, gente, vocês vão comer e vocês vão lembrar do pão de alho do churrasco. Vou já induzir vocês, mas é que é a mais pura verdade, vem aquela memória do churrasco, assim, sabe? Fazer o pão que é isso, né? Daí você compra o pãozinho e que às vezes até tem pão em casa já, aquele pão que tá meio amanhecido. Você vai abrir o pãozinho, passa essa manteiguinha e coloca na churrasqueira. Ninguém vai dizer que era um pão amanhecido, porque ele vai ganhar vida. Mesma técnica, quem já fez minha aula de pães, ou que já a gente fez massas, a gente usa a mesma técnica de quando a gente vai tirar a massa, tá? Porque a gente tira o que a gente consegue com a espátula e o que ficou volta para base. Vamos aqui só terminar a receita. E aí eu giro o botão até velocidade 10. A, aquele produto que tiver na lâmina vai para a parede do copo. Deixou uns segundinhos, não precisa muito tempo, é só para ele, pela velocidade, ir para a lateral. Olha lá. Enquanto eu vou até limpar direitinho a espátula, vou tirar aqui, ó. Agora eu vou tirar tudo que estava aqui dentro. Olha quanta manteiga se eu não fizesse isso. Né? Então, E isso realmente não faz parte de nenhuma receita do Cookie Do. Isso faz parte das dicas que a gente acaba ensinando nas aulas, assim. Então, por isso que tem que vir nas aulinhas. Pronto. Aí eu fiquei com um gostinho bom de alho. Muito bem. Então, temos aqui a de alho. Mostrar para o pessoal de casa, para eles verem de pertinho. É que quem está aqui na aula tem um privilégio danado que é a degustação, né? Essa é a melhor parte. Esse é o diferencial. Muito bem. Agora a gente vai fazer a manteiga trufada, a manteiga chique bem. Agora a gente está no momento chique bem. Deixa eu pegar. Meninas, separa uma manteiga para mim, por favor. Uma inteirinha, só num pratinho. Tem um pratinho aqui, ó, Mari.
Bom, para fazer a manteiga trufada, a gente precisa da trufa, tá? Nesse caso, a gente usa a salsa trufada, porque ela fresca não vai ter o mesmo sabor. A trufa fresca ela é maravilhosa, mas quando ela se envolver com toda a manteiga que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai perder. E conseguir uma trufa fresca não é uma realidade, né? Ela é super difícil, cara para danar. Um potinho assim já é um produto que é mais caro, então não encontra em todos os lugares do universo. Aqui eu encontrei no. Corta para mim só para facilitar, obrigada, Mari. Eu encontrei no Santa Luzia, na Casa Santa Luzia, mas no Saint Marché também tem, tá? Então, assim, é mais restrito. Mas dá para comprar também pela internet, porque muitas vezes as pessoas trazem e aí acabam revendendo, tá? Tanto faz se for a preta ou se for a branca, só que a preta ela vai dar uma coloração legal no resultado final da manteiga. Então, vale a pena, mas em questão de sabor, as duas são super saborosas, tá? Observação importante. Ela perde aroma, que é uma trufa, é como um prato com trufa que você sente o principal sabor. Obrigada, Mari. Logo que você, né, tá ali consumindo, mas se você tiver que esquentar ele no dia seguinte, o sabor já não é mais o mesmo. A trufa tem essa característica. O aroma, ele é bem intenso, mas ele vai se perdendo. Então, eu posso fazer com antecedência, por exemplo, para um evento? Posso, mas eu diria assim, no máximo faz um dia antes. Se puder, faz no mesmo dia, mais cedo, tá? Porque aí você não vai ter perda do aroma, porque senão, inevitavelmente, isso pode acontecer, tá? E a gente não quer que aconteça. Todo mundo gosta de trufa aqui? Ah, são do meu time. Eu adoro. É muito bom. Cadê minhas receitas? Então vamos na trufinha. Essa daqui, Giuliano Tartuffi. São trufas negras colhidas no verão. No verão. A época de trufa é novembro. É. Não, não é verão, é inverno, inclusive. Vai saber. Não, então, ele tá dizendo que é da Itália. Pietralunga. Deve ser, né? Giuliano Tartuffi. Um lugar que a gente consegue comprar assim é na Tartuferia, que agora eles têm vários restaurantes aqui em São Paulo. É um restaurante, mas eles têm uma partezinha de empório, aí também consegue, tá? Pode ser uma alternativa. Muito bem. Então a gente vai colocar manteiga, lembrando que pode ser a manteiga a que a gente fez, não tem problema nenhum. Eu só vou bater ela um pouquinho, deixa eu ver porque já entra a trufa, né? Só vou voltar aqui na minha programação, como ela tá um pouquinho firme, mesmo processo que eu fiz antes lá da outra, só para ela misturar. Pronto, já foi. Quando eu sair da receita, fica aqui, ó, um marcadorzinho, tipo um marcador de livro. É só eu clicar que eu volto exatamente da onde eu parti, tá? Eu fiz isso só para ela amolecer um pouquinho, porque ela não tinha saído muito tempo antes da geladeira, tá? Agora a gente coloca a trufa e a quantidade de 5 gramas, ela é uma sugestão. Se vocês quiserem usar mais, não há problema algum. Só que, claro, eu tenho que também ter proporção. Não adianta eu querer usar um pote todo para 200 gramas de manteiga, porque senão vai ficar intragável. Aí passa do ponto, né? Como qualquer coisa que a gente faz, tá? Vou colocar a tara. Eu já fui bem, né? Já fui 8 gramas. Então, já que todo mundo gosta, né? Não vamos perder nada. Vamos botar tudo aqui dentro, ó, tudo grudadinho aqui.
Pronto. Que foi uma colher de chá, tá? Aí eu vou colocar um salzinho. Mesmo esquema de antes, se precisar, a gente ajusta. E a gente coloca lá na velocidade 3. Prontinho. Olha que lindeza. Manda um cheirinho para vocês. Ai, que delícia. Ah, gente de casa, sinto muito. Eu acho que vocês tinham que ter vindo para essa aula, nem que fosse só para essa degustação. Para quem gosta, né? É muito bom. E uma coisa, essa manteiga não precisa usar só como um aperitivo. Eu gosto muito para pratos de massa. Você faz uma massa, cozinha a massa já com a aguinha com sal, e aí a hora que você vai servir, né, você escorre a massa, coloca essa manteiga e mexe bem. Como a massa ainda tem um pouco de água, essa água com a manteiga que está ali, ela forma um molho. É um molho mais gorduroso, mas é o molho que você vai servir e eu tenho certeza que as pessoas vão amar. E você não teve trabalho nenhum. Nem passou horas fazendo. Foram só 15 segundos. Vale super, assim, para massas. Mesmo para carnes, a trufa também combina, mas particularmente eu acho que combina mais com massas. Agora vamos usar a mesma técnica, porque a gente quer tirar tudo daqui de dentro, que a gente vai, né, até passar o dedo aqui. Não pode perder nada desse, né? Também acho. Ah, esse tinha pouco embaixo. Esse eu tinha caçado bem. Ó, mas ainda tinha, ó. Pronto. Muito bem. Nossa, que aroma delicioso. A degustação de vocês está ficando boa, hein? Tá aumentando. Aumentando a degustação. Vou colocar ela aqui. A minha eu posso botar aqui. Muito bem. Vamos ver agora qual que a gente vai. Eu nem vi, acho que eu segui a lista de vocês. No fim, eu não. Eu pulei uma, né? Eu acho. Só mudei a ordem. Então, vamos entrar agora na linha dos patês, efetivamente. Então, a gente vai. Vamos ver qual está aqui na ordem. De queijos, pode ser o de queijo? Começamos por ele. Ah, o primeiro que está para vocês é o salmão, é isso? Ah, gente, vamos fazer certinho de vocês, né? Onde é que está o de salmão que eu não enxerguei? Aqui. Nossa, e esse patê, ele é tão gostoso. Eu não sei, eu adoro, é porque eu gosto muito de salmão defumado. Mas assim, eu gosto muito sem exagero, porque às vezes você vai em coquetel, aí tiraram o dia para fazer tudo com salmão defumado. Aí todos os petiscos têm salmão defumado, aí já enjoa, né? Que o salmão defumado ele é forte. Então, assim, eu acho que ele tem que ter uma sutileza. Ele tem que vir exatamente como um aperitivo, né? Numa mesa legal, tem pãezinhos, tem torradinhas, muitas vezes tem uns queijinhos. Aí o salmão vem e dá aquele frum de sabor, sabe? Então, eu acho que ele vai muito bem. Aí, não sei, opa, primeiro eu tenho que ter um copo. A gente encontra, pelo menos aqui em São Paulo, não é difícil de encontrar salmão defumado. Tá? Não sei necessariamente em outras cidades, mas aqui não é difícil. Mas como que a gente encontra? Congelado. Ah, então aí, onde eu vou procurar no supermercado? Na parte de peixes congelados,
Ele vem nos envelopinhos todo achatadinho, porque ele já é uma fatia. Inclusive, dá para servir ele assim. Né, para de repente fazer um aperitivo, ó, ele vem numa fatiazinha, tá? Então, é só importante na hora que a gente for utilizar, ele já não estar mais congelado, tá? Mas aí encontra também nessa parte, tá? Do supermercado. Então, são 100 gramas, se eu não estou enganada? Peraí, que vai cair meu plástico junto. Na realidade, pode virar tudo aqui, né? Porque se passar 30 gramas, também ninguém vai ficar chateado, né? Virar tudo, quanto deu? Ah, 125, olha, eu quase acertei. Eu falei que ia passar 30. Tá? Não tem problema, porque assim, tem embalagens que vêm com 80 gramas, tem embalagens que vêm com 100 gramas, eu já vi de 120 e já vi de, acho que 150 também, que delas são mais gordinhas as embalagens. Então, depende. E assim, eu acabei comprando a de 80 gramas. Não tem problema você fazer, vai ficar um sabor mais suave. Ah, comprei a embalagem que é um pouco maior, vou ter que usar um pouquinho a mais, porque não faz sentido você tirar 30 gramas, né? E descartar ou guardar. Então, como é só uma mistura de ingredientes que a gente vai fazer, a gente não tem um problema na receita. É diferente de quando a gente faz um bolo, um pão, que aí a gente tem que ter as medidas mais exatas, tá? Então, o salmão foi. Agora a gente vai colocar o creme de ricota. Eu gosto muito de creme de ricota, porque o creme de ricota, ele é neutro de sabor. As pessoas dizem assim, creme de ricota não tem gosto de nada. De fato, não tem gosto de nada. É por isso que a gente aplica ele em preparações, porque ele dá consistência e faz maravilhosos patês. Que ninguém nem vai dizer que aquilo é a base de creme de ricota, porque a gente está aromatizando ele, tá? Mas, para quem quiser usar outras opções, pode ser um requeijão tradicional, pode ser um cream cheese também, não tem problema, porque é uma base que a gente está utilizando. Só que de todos eles, eu acho que o creme de ricota é o melhor por ser mais neutro, tá? Zerado? Esse também, 200 gramas, é exatamente o potinho do creme de ricota, já facilita, né? Aí um salzinho, então a gente coloca depois, se precisar, ajusta, mas provavelmente já vai estar bom. Tampa é copo de medida. E a gente só gira para velocidade 5. Passamos muito trabalho com esse, né? Agora, dica especial que eu acho que faz muita diferença, mas não é sempre que a gente encontra. Dill ou endro, em algumas cidades chama endro, que é uma erva fresca, é que ela é super sazonal, então não é sempre que encontra. Mas se você se deparar com o Dill e vai fazer esse patezinho, ele ganha assim 10 mil na potência. O Dill com o salmão, e não só para o salmão defumado, para salmão no forno, enfim, qualquer preparação com salmão, eles foram feitos um para o outro. Então melhora muito o sabor, tá? Então, se encontrarem, quando forem fazer, a gente colocou isso como uma dica. No Santa Luzia, na Casa Santa Luzia, é. No final de semana eu tive lá e não achei. Aqui, nessa feirinha?
Ah, de domingo, não a de hoje, porque hoje tem uma feira aqui. Mas você fala da feira de domingo na Jauaperi. Ah, boa. Essa feira de domingo é boa. Ela é enorme, né? É, que é parecido, né? Ah, o samba fica maravilhoso. Ah, mas eu posso colocar salsinha, eu posso colocar cebolinha, não tem problema, tá? Ah, essas receitas aqui todas conseguem dobrar. Ah, não tem problema. Pode colocar 400, não tem problema nenhum. Mesma coisa, o resultado final vai dar igual, tá? Então essas receitas pode dobrar, não tem problema. Essas todas cabem. Então, temos mais um aqui. Deixa eu ver se o salzinho ficou bom. Acabei nem provando. Hum. Ah, eu fico só fazendo tentação em vocês, né? Hum. Ai, ai. Muito bem. Agora na apostila de vocês é o de gorgonzola, né? É. Eu achei ele tudo separadinho, depois eu falei tudo junto. É, tem alguns que estão na mesma página. Não, mas acho que você vai juntar todos eles. Vai juntar. Ah, o patê em si, sim. É um patê de atum, damasco e gorgonzola. Nossa, é bom, viu? Vocês vão ver. É sério, vocês vão ver. Vocês vão acreditar que é muito bom, que é mesmo. Então, olha lá, 100 gramas de damasco. Opa, eu queria zerar a balança e apertei no lugar errado. A gente vai usar o damasco desidratado, tá? Não precisa picar nem nada. A gente vai dar essa função para a máquina. Vamos deixar ela trabalhar para a gente. Coloca a tampa e o copo de medida e aí a gente gira até a velocidade 5. Baixo que ficou na lateral. Ó. Então a máquina ela não corta perfeitamente, então dependendo do que eu preciso, o damasco, enfim, que se usa muito também em festas de final de ano, se eu preciso que seja quadradinho, a máquina não vai cortar o quadradinho. Mas se eu preciso que seja picado, ela pica. Tá? Então aí a gente usa sempre essa programação dos 5 segundos na 5, que é a mesma que a gente usa para picar uma cebola, picar o tomate, é a mesma, tá? 5 segundos na 5. Então, baixamos aqui. 200 gramas de requeijão. Então, aqui eu estou usando requeijão só para mostrar que dá para ser um ou outro, mas poderia ser o creme de ricota. A gente pode seguir na mesma linha, tá? É claro que eles têm texturas diferentes, porque o creme de ricota ele é mais firme, requeijão normalmente ele é mais macio, né? Mais líquido. Nem vi se estava pesadinho direito. Vou tirar daqui. Cem gramas de atum. E aí, o atum, eu sugiro para vocês que seja em óleo, só que a gente vai tirar esse excesso do óleo, tá? Eu viro ele em cima de uma peneira e deixo escorrer, tá? Porque o atum, todo mundo, né, já ouviu que o atum tem ômega 3 e que é saudável e tal. Esse ômega, que é realmente um nutriente natural do atum, ele só vai se manter se for em óleo. Quando a gente tem o atum em água, ele se perde esse nutriente. Aí a gente acha que a gente está comendo atum com ômega. Se for em água, não. Ah, então, isso não quer dizer que eu tenho que comer o óleo. Eu vou escorrer, vou utilizar o atum em si, sem o óleo, mas isso vai trazer esse ômega, né, para a gente acabar consumindo, que é diferente na água que acaba não tendo, tá? Então, já estava, né? Tarado. São 100
Esse aqui também, que às vezes fica com um pouquinho mais do óleo, ele pode passar um pouquinho do peso. Já deu assim. Ah, não. Uma colheradinha só. Já que a gente só vai misturar, né? Pronto. Coloca a tampa e copo medida. Pulei algum? Não? Aí é que ele já fez a programação para mim, inclusive já colocou a lâmina inversa, que eu quero que misture, mas eu não quero que o meu damasco vire creme. Ele vai ficar uns pedacinhos, tá? Agora a gente vai colocar o gorgonzola. Lembra que quando a gente tira a tampa, a balança ela vai para o negativo, então dá sempre uma olhadinha para ter certeza. Você tá no, né, no zerado, para não correr o risco. Se não quiser nem colocar, não precisa. Ele está entrando para dar sabor. Tá? Então, você poderia ter terminado já aqui, só coloca cebolinha, por exemplo. Mas se você quer colocar um outro queijinho, que seja cremoso assim, talvez o brie. Acho que o brie é mais suave, né? Talvez ele também não vá aparecer, porque aqui o gorgonzola aparece. Quando você põe isso aí, por exemplo, numa tela de fome, Porque fica, né? O sabor do gorgonzola junto com coisas doces. Ele fica muito gostoso. Eu gosto muito. Eu acho que combina super. E aqui só a misturinha. Vou colocar dentro desse aqui mesmo. Ah, vai render mais. Deixa. Aqui. Vou ver se dá aqui. Você não gosta de gorgonzola, por isso? Ah, você vai ver que você vai amar. Você vai amar. Eu sou suspeita, mas é muito gostoso. Ó. Esse aqui fica bem um patezinho. Esse aqui é a sugestão que eu acho que ele fica melhor. Deixa gelar bem. Então, assim, faz com antecedência. Pelo menos umas 2 horas. Mas, eu quis fazer um dia antes. Esse aqui não tem problema nenhum, tá? Pode fazer um dia antes. Para servir ele bem geladinho. Essa combinação dos sabores, do próprio atum, geladinho vai super bem. Pronto. Muito bem, agora a gente vai para o de queijos, certo? Tô certa na ordem? Agora só falta ele. Tem que ser ele. E aí a gente parte para degustação. Ver se falta alguma coisa. Ótimo. Patê de queijos. Bom, esse patê de queijos, a gente tem nele o parmesão, o emmental e o gruyère, tá? Mas eu poderia trocar por outros queijos. Quando a gente pega a receita, deixa eu pegar que daí eu falo para vocês. Quando a gente pega a receita, o que que a gente tem? A gente tem uma base de ricota, que poderia ser requeijão, cream cheese, qualquer um dos outros. E eu tô colocando o sabor dos queijos. Então, de repente, em casa, eu quero fazer esse patê, mas eu não tenho gruyère, eu tenho só o emmental e o parmesão. Eu posso fazer com os dois. Eu tenho só o gorgonzola. Eu posso fazer só com gorgonzola. Posso fazer só com um queijo, não tem problema. O importante é tentar manter essa proporção. Então, eu tenho 150 gramas de queijos, que aqui a gente dividiu em 3 modelos, 3 tipos.
para 200 de creme de ricota, né? Que aí eu tenho um patê de queijo. Quando vocês comerem, vocês vão sentir. Eu realmente tenho sabor de queijo. Que às vezes a gente compra patêzinho que está pronto em padaria, né? Nas rotisseries, mercados. Tem os patezinhos que alguns já ficam prontos, assim. E às vezes você compra o patê de queijo. E aí você chega em casa, ele tem gosto de praticamente de creme de ricota, de nada, né? Aquela coisa assim que você diz, tá, e cadê o queijo? Passou longe o queijo, né? Então, se ele tem um propósito, é como eu dizer assim, é um patê de salmão defumado. E o salmão passa longe. Não, ele tem que estar ali presente, né? Então, se vocês trocarem os queijos, não é um problema, só seguindo a proporção para que, por exemplo, de um único seja 150 ou que seja 150, que dessa forma a gente tem real sabor de queijo, tá? Então, muito bem. Então, a gente começa pelo parmesão. A gente coloca ele aqui. Eu não preciso estar com pedaços muito pequenininhos, só, né, um pedaço, porque igual eu vou fazer o porcionamento por conta do peso. O emmental e o gruyère. E aí a gente vai triturar num primeiro momento esses queijos. Vai fazer barulho, tá? Quando a gente usa a velocidade mais alta, que no caso aqui a gente usa a velocidade 10, para triturar, ela faz bastante barulho, até porque eu tenho ali dentro um ingrediente que é duro, que é firme. Então é normal fazer barulho no início dessas programações. Ó, então a gente já tem até um queijinho ralado. Já poderia até usar esse queijinho para fazer um risoto, que já sai do parmesão convencional. Posso finalizar com esses queijos, que vai dar um punch, né? Já vai sair daquele convencional do risoto. Super aromático. Aí a gente coloca o creminho, que poderia ser requeijão, não tem problema. Tampa e copa de medida. E a gente gira para velocidade 4 para misturar. Faz o seu creme. Usa mais ou menos 3,5, que depende do volume que você vai colocar dentro do copo. O quanto de ricota, o quanto do iogurte. Usa uns 3,5, deixa ele bater um pouco, nem coloca tempo. Vai olhando. 3,5. Por quê? Você vai só dar aquela mistura inicial. Ele tem força e ele está começando a misturar. Para quebrar a ricota e misturar nesse iogurte. Você percebeu que misturou, isso vai dar 15 segundos, nem isso. Às vezes 10 segundos. Aí você aumenta para velocidade 4, dá aquela espiadinha assim, ó. Você fica assim para não tomar banho, porque começa a espirrar. Dá aquela espiadinha, 4, 5, vai para 6 e deixa ele bater. Como você tem volume, deixa ele bater no 7, no 8, não tem problema. É que quanto maior a velocidade, mais vai para a parede do copo. Por isso que o ideal é começar com uma velocidade mais baixa, que ele já vai batendo e aí você vai de virar tudo tipo para 10. É, aí vai tudo para a parede do copo, você não consegue bater. É por isso, começa na 3,5, ele vai começar a misturar, aí você vai para 4, 5, aí na 6 você já não vai mais nem conseguir abrir. Mas deixa ele bater um tempo na 6, aumenta para 7. Se você chegar na 8, ele já vai espanar tudo na parede do copo. Com o teu creme de ricota. Prontinho também.
Você deu um prazo de validade para esse patês. Ah, patês, validade de patês. Normalmente, assim, estourando 3 dias. É difícil durar tanto, porque assim, aqui a gente não tem nenhum tipo de conservante, a gente não tem nenhum agente químico para segurar, né? Só, tipo, se eu comprei o creme de ricota e ele tiver algum conservante, vai estar nele. Então, assim, de forma geral, vale para produto que a gente manipulou, 3 dias. Tá? E aí, claro, na geladeira. Tem que estar na geladeira. Pronto. Muito bem. Agora vocês já estão com todo o apetite do universo, loucos para provar, né? Chegou a hora. Top. Bem top. Muito bem. Então, vou colocar todos aqui. Aí eu acho que eu não mostrei. Elines, eu acho que eu não mostrei todos para o pessoal de casa, né? O que faltou? Que eu não lembro. Eu acho que patês, né? Peraí que eu vou mostrar. Qual? Peraí. Patê, deixa eu juntar eles aqui, que daí eu vou me localizar mais fácil. Pronto. Antes de servir, né? Porque senão eu vou servir e não vai sobrar para contar a história. Ó, esse é o patê de queijos. Textura bem levinha. Esse é o de atum, damasco e gorgonzola. Não sei se eu falei nessa ordem. Opa, não estava na. Não sei se eu falei na ordem certa. Não sei se não era gorgonzola, atum, né? E o de salmão defumado, que é o que eu recomendo que tenha DIU, que fica muito melhor. Então, essa aqui é a manteiguinha aerada, a manteiga de alho assado, a manteiga, que a gente fez no início da aula, e a manteiga com trufa. Vou pegar agora. Ó. Nossa, essa tá com um aroma, dá nem para chegar perto. Vou deixar essa para o final, né? Porque senão vai congestionar todo o sabor. Então, muito bem, vamos começar pela manteiguinha normal. Meninas, vocês conseguem me ajudar para ir já montando os pratinhos? Tem luva aí? Tem luva? Não tá aqui. Essa aqui eu quero montar com bacon. Esse... que eu saiba Não sei não o que se sucede com esse... Será que pintaram a trufa? É uma trufa pintada? Uma proporção legal seria 200 de ricota para 150 de gorgonzola, está uma proporção ok? Coloca 100, que eu acho que já fica... Se for só gorgonzola, 200 de ricota, 100 de gorgonzola. Eu acho que já fica um sabor bem legal. Porque senão vai ficar talvez muito... É que depende também do gosto de cada um. Não é proibido colocar mais. É só uma questão de sabor mesmo. Ai, desculpa. Nossa, engasguei.
Não, eu vou pegando e daí você vai colocando as torradinhas. Eu vou fazer de cada uma. Nossa, rasguei. Manteiguinha, essa aqui. E aí vai sem semente. Falando em sem semente, tem uma coisa que eu quero. Diga, estou te ouvindo. O curso de cozinha mexicana, Ó, fazer aquele. esse aqui. Muito como trabalho. Aí meu marido falou: você tirou os caroços? As sementes. Eu falei: não, eu não lembro nada de semente. Então, você tirou as sementes. Pode montar esse daí que daí eu já vou montando outro. Melhor tirar a semente. Melhor tirar, porque a semente fica aguado. Você tem muito líquido. Mas tá aguado. Ai, gente, tô engasgada. Mas não tá escrito para tomate sem sementes? Olha aí. Ai, desculpa. Porque senão a gente coloca, porque essa informação ela é bem importante. Surcream. As minhas filhas falaram que acho que é o melhor que elas comeram na vida. É muito bom. Mas a receita dela é maravilhosa. O sour cream? Não, ele é com. É com. A africana é uma saladinha mexicana com vinagrete. É um vinagrete com pimenta. Mas o meu não virou vinagrete, dava um sabor muito bom. Virou um creme o seu, praticamente. Uma sopinha, um gazpacho. Virou um gazpacho. Elas não querem sofrer. Pessoal do online, desculpa também que eu tô tossindo na orelha de vocês. Não chorem, não chorem. Fiquem aqui com a gente vai poder dar o nosso feedback se realmente está gostoso ou não. Sacanagem. Tá bom, matéria do tema de casa. Ana, Nancy, abre. Faz o. Foi. Abriu? Tema de casa é fazer em casa. Deixa eu ver qual outro. Esse aqui já foi. Não, esse já foi. Esse aqui. Esse é o que eu vou fazer agora. Esse aqui, ó. Esse vai na mesma torradinha. Nessa torradinha. Só passando. Esse pode colocar mais, que é patê. Não, só isso. Vocês não precisam passar esse trabalho para servir, tá? Mas se quiserem, para ficar bonitinho, coloca a manteiga, essa é a aerada, tá? É aquela que é fofinha. Tem? Porque realmente muda muito o resultado. Mas caso tivesse passou e a gente não colocou, já ia colocar. E não vê, né? Ó, então eu coloquei a manteiga aerada, tá? Com um biquinho, só para fazer um frufru na hora de servir, mas não é obrigatório. Ana, eu achei que você estava lá dentro, não olhei. Tem flor de sal e pimenta para moer na hora? Não, flor de sal e pimenta. Eu não vou fazer um montinho só, porque senão vai ficar muito, tá? Então, vou fazer alguns. Essa é a airada? Essa é a airada. Pode, sabe também fazer o quê? Que eu já vi em restaurante, eu acho super bonitinho. Num potinho assim, ó. Aí você monta ela aqui. E aí agora a gente finaliza. Sal, pimenta.
Tem páprica, Ana? Quero também. Pode ser picante. Não quer fazer isso, só quer passar, não tem nenhum problema, passa a manteiga, né? Coloca num potinho. Peraí, eu vou finalizar esse aqui. Esse, quem falta? Salmão. Quem que já foi? Foi o mais torradinho, né? Então, do salmão pode ser nesse aqui, ó, no gergelim. E... Pimenta do Reino Preta. Uhum. Oi. Para quem gosta de um ardidinho, vai. Que é ardidinho, né? Mas acho que vale. A caiena dá um punch. É uma das mais ardidinhas, as que a gente tem aqui, né? Não comparado com o México, né? Porque a caiena ficou até fichinha. Pode, Aline, pode tirar. Pronto. Aqui. Tem falta patezinho de queijo. Ele vai. Essa cebolinha. Ah, vai. Tá muito. Pode aqui, ó. Tirou a fotinho? Então pronto. Então esse aqui vai. Tem 5. Quem falta? Trufa e patê de queijo. Então, a trufa. Patê de queijo pode ir nesse aqui também. Acho que vai ficar gostoso. Ele fica branquinho. Foi todos? Tá, então. Eu vou colocar essa aqui dentro. Fazer a de trufa. De trufa, vou usar torradinha. Cinco, seis. Só vendo, né? Até agora nada, né? Prontinho esse também. Airada, trufa. Isso. Ui. Não, isso vai purinho. Pronto.
Tem 5, né? Vou fazer um a mais que eu mostro em casa. Fala. Você pode fazer, o que acontece é que às vezes dependendo da velocidade, vai bater, tipo, se fizer metade, vai bater e vai para a parede. Então você diminui a velocidade, ao invés de uns 3,5, como a maioria delas, trabalha na 3, e aí, se for o caso, deixa mais tempo. Que dá para fazer. Às vezes só precisa administrar isso, porque a quantidade pequenininha vai voar para a parede. Só isso. Mas dá. Manteiguinha aqui. Bom, deixem o de trufa por último, né? Essa da torradinha compridinha é a manteiga, tá? Que é a primeira que a gente fez. Aí depois, vamos ver os mais suaves, né? Aí depois não tem, depois dela, só pro abraço. A manteiga aerada. A manteiga é a que tá aqui, ó, nessa daqui, que é a primeira que a gente fez, tá? Aí a gente tem a manteiga aerada, que tá, né, decoradinha. Eu coloquei só um cheirinho de pimenta do reino, páprica, mas foi assim, um pozinho. E flor de sal, tá? Que aí fica uma sugestão também de servir num recipiente. Se usar o bico de, né, que normalmente a gente usa na confeitaria, você acaba tendo bonitinho e você consegue deixar na mesa, mas é só uma sugestão, tá? Aí a gente tem a manteiga de alho, que é a verdinha, que tá com salsinha. Eu vou montar também para mostrar para o pessoal de casa. Quem sobreviveu à espera e tá só olhando em casa e ainda quer enxergar o resultado, eu vou mostrar, tá? Não fique bravo comigo, não. Tá gostoso? 3, 6, o que faltou? Quase tão bom como o chocolate que tinha pouco, tinha muito público. Mas Bom, né? O de chocolate estava bom também. Ah, o de atum. Faltou o de atum. Vou usar. Não, esse é maior. Karina, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Para fazer Pode? um macio, tipo aquelas roscas bem fofinhas. Eu comprei farinha, aquela farinha premium. Eu achei que ficou dura, cascuda, sei lá o que eu fiz lá. É que depende da receita, eu te diria, não da farinha. Não da farinha? Não da farinha. Então, acho que toda aquela história de ter mais proteína, É, para pantalhana, alguma coisa assim, eu levei uma farinha normal. mas assim, aqui no Brasil usa farinha normal que dá certo. Ah, tem as farinhas, uso sempre reserva. A qualquer marca, eu gosto muito da Renata, mas tem outras marcas que tem ela também na opção reserva, né? Que eu já acho que dá um resultado final super. E aí você achou cascudo, mas é o tipo. Eu acho que é mais pelo tipo da receita do que o tipo de farinha, eu quero dizer. Eu acho que para criança vai bem o pão brioche, que ele é bem macio. E aí eu acho que casa melhor, assim, sabe? Fica. Ah, eu uso as que tem aqui. Não vou atrás de farinha especial para isso. Eu acho assim, para massa, quando vai fazer massa, aí trabalhar com essas farinhas italianas que são diferenciadas, aí eu acho que dá muita diferença. Para pão, eu não acho que dá muita diferença. Ó. Elines, ainda tem alguém? Ah, os sobreviventes! 10 pessoas que continuaram aqui esperando ansiosamente por este momento. Ó, então nós temos a manteiga trufada, aerada, patê de queijo, manteiga de alho assado, patê de salmão defumado,
E o patê de atum, gorgonzola e... Me esqueci? Gorgonzola, atum e damasco. Ai, gente, deu branco. Ó, vou botar aqui um verdinho. A memória hoje estava falhando. Ó. Então façam em casa, pessoal, porque é muito gostoso. E aí, tá tipo, tá bom mesmo? Vocês vieram na aula de sous-vide, né? Vocês gostaram? Boa também, né? É, bem bom. Patê de queijo. Trufado tá uma coisa assim. Trufado é bom, né? É muito bom. E bom. Então, gente, agora com mais facilidade ainda, que pode fazer tudo via Cookdo, né? Então, mais fácil. Tem ainda, além desses, tem mais 3 receitinhas. Tem um patê de bacalhau dentro dessa coleção patês. Patê de bacalhau com azeitonas pretas. Não lembro quais são os outros. Ixi! Até pagou. Deixa eu ver. Não é um tapenade, mas tapenade, que é o patê de azeitona preta, tem super várias receitas no Cookdo e fica uma delícia. Quer ver? Deixa eu ver as outras. Chama tapenade, é um patê de azeitona preta. Manteiga de salvia e limão siciliano, essa é super delícia também para finalizar massa, para usar como um aperitivo. Mas muitas vezes você cozinhou uma massa, estava em dúvida do molho, deixa essa manteiga já pronta, pode colocar no freezer 90 dias as manteigas, salvo a de trufa que ela sempre vai perder, tá? Mas aí, quando você muitas vezes faz uma massa ou faz um franguinho que está um pouquinho sem sabor, pega um pedacinho dessa manteiga e coloca, por exemplo, para finalizar a massa ou o frango. Essa de sálvia com limão siciliano é incrível também. Ela fica super gostosa. Patê de bacalhau e um patezinho de avocado, que é aquela opção para fazer, por exemplo, um avocado toast. Você faz o ovo, faz o patezinho de avocado, e aí monta num pãozinho, né? Então vira uma opção para também um café da manhã. Tá? Isso. O diferentão. O diferentão, né? Aquele que tem tudo dentro. Não, e assim, a gente tem que usar a criatividade, né? Então, assim, olhou para a geladeira, porque quando a gente tem algumas ideias básicas, a gente já muda o olhar de como a gente olha para a geladeira ou para a despensa, né? Que a gente começa a ter mais criatividade. Então, olhem para a geladeira muitas vezes, tem aqui uma azeitona, tem azeitona verde, tem alcaparra. Será que vai ficar bom se eu misturar? Mistura só um pouquinho, coloca numa quantidade menor para ver o que você acha do sabor. E assim você vai. Tá bom? Gostou? Viu? Ele mistura. Ele mistura. Você gostou esse? Viu? Nem vai precisar substituir o gorgonzola. Bom, gente, obrigada, viu? Prazer ter vocês aqui. Mês que vem o nosso workshop vai ser antecipado, vai ser no dia 15 de maio, que normalmente a gente faz na última semana do mês. Mas mês que vem a gente tem um evento que é o Taste Gastronomia. Então, são as últimas semanas do mês, a gente fica, né, full time lá. Então, o próximo workshop, dia 15, e é um tema muito legal. Mas já deixo avisado. Fala sério, você vai querer estar aqui. Drinks. Não, muda a viagem, fica aqui. Drinks, 15 de maio, tá? Venham de Uber, venham de metrô, porque, né, se tiver degustação, a gente não quer ninguém parando na lei seca, nem tendo problema. Mas, enfim, é um pedido que muitos clientes fazem e a gente várias vezes, vamos fazer. Depois a gente desiste exatamente por essa questão de degustação e tal. Mas a gente vai ver se de repente encontra uma forma de fazer um kit e a degustação vai para casa. Aí vocês levam a degustação, chegou em casa, prova, ao invés de provar aqui, né? Esse patê eu não dava 2 porções por ele, não ia fazer de jeito nenhum. Tá vendo? Viu? É assim, quando a gente degusta, a gente sente, né? O de patê.
O, o filho de todos, patê, gorgonzola, tem tudo que tem dentro. Isso, é isso. Não pode ter medo, a gente tem que tentar. Se der ruim o sabor, tá bom, no próximo não repete, né? Mas você tem que ir tentando explorar novos sabores. Muito bem, gente, obrigada, viu? Obrigada, até a próxima. Começou a questão do futuro assim, mais forte, eu não estava muito de ter vídeos e tal. Eu nunca achei nada com vídeo. Vídeo do Cookdu em si? Receitas com vídeo. Ah, receitas com vídeo. Tem algumas que elas têm assim, ó. Elas têm, por exemplo, se o... Não, que aparece aqui, que aparece na tela. É que são alguns passos da receita. Então, por exemplo, se você pegar a receita do tiramisu, vai ter no passo onde é a montagem, o creme, as bolachinhas e tal. Esse passo tem um vídeo. Dela eu lembro bem, mas eu já vi outras. Mas é sempre assim, quando tem uma receita e é mostrar o passo. Tipo, alguma coisa que é fora da máquina, sabe? Ah, como que é a dobra de um determinado pão. Sempre alguma coisa nesse sentido. Do tiramisu eu tenho certeza que tem. Foi uma das últimas que eu vi. E aí é um pedacinho, é um vídeo que mostra aquela etapa que não é na máquina, de como que você faz. Mizoguchi. É que é receitas fora. Essas receitas que ele está falando é de aparecer aqui na máquina. Elas aparecem aqui. Vamos ligar. Ah, eu já estava ligada. Deixa eu procurar do tiramisu que eu já te mostro. Quando a gente faz, a gente consegue colocar também, não? Vídeo não. Nas receitas criadas, né? Não. Você só consegue colocar a foto, mas não consegue colocar vídeo. De salvar para ter ela na máquina, salva ela no teu celular em coleções, que aí você guarda ela dentro de uma coleção e você vai achar ela mais fácil na máquina. Na máquina, você vai ver mais facilmente as últimas produzidas, então são recentemente confeccionadas. Aí você encontra. Baixa o aplicativo, entra no app na lojinha do celular, coloca lá Cookdu, vai baixar e vai colocar o teu login e senha, que é o mesmo da máquina. E aí você vai ter isso. E no celular você tem mais funções do que na máquina. No celular você cria pastas, você separa as tuas próprias coleções, que aí você vai achar as receitas mais fácil, que é o salvar a receita, que fica mais fácil. Aí quando está no celular, automaticamente ele vai para a máquina. Ele vai para a máquina, é automático. Opa, faltou uma letrinha. Eu acho ruim pesquisar aqui porque não é a mesma habilidade do celular, né? Ela tá lá atrás e você já tá lá na frente. Ela não entendeu que a gente está numa era assim, né? Deixa eu ver se é, porque assim, tem várias, né, de tiramisu. Vamos ver se é essa. É bem no finalzinho que aparece. Aí tem um videozinho? O videozinho. Quando lançou isso aí, eu fiquei todo curioso, eu nunca cheguei a comprar nada. O único lugar que eu tinha visto aí. Que ele mostra daí como que vai colocar o... Deixa ele carregar, né? Ó, como que faz uma montagem. Muito legal, né? E a ideia deles é ter cada vez mais receitas que tenham, assim. Até porque uma coisa é você mexer na programação da máquina, que você só segue, gira até o botão da velocidade, que é super simples. Outra é fazer uma preparação, daí a próxima etapa, né? Fora da máquina, e que nem todo mundo tem habilidade. Porque muitas vezes a gente lê, molha a bolacha champanhe no café e coloca no prato. Para gente que está acostumado com cozinha, tá tudo certo, mas tem gente que não vai fazer isso. O Luiz Fernando já fez, ele estava fazendo essa receita, ele fez o creme de mascarpone
E no final, depois, ele colocou adiante, né? Para ver o que que tinha. Tinha o café. Então, ele já tirou o café e, ao invés de ele clicar para seguir, na cabeça dele, ele já imaginou que o café ia dentro do creme. Colocou no creme. Quando ele foi para o seguinte, tinha programação, misturou. Fiz um creme de café. Só que acontece que não virou um creme de café, virou quase uma manteiga de café, porque bateu além do que devia bater. Mascarpone também vira manteiga. E aí, quando eu cheguei em casa, ele desesperado, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado na receita do tiramisu. Eu disse, gente, como é que alguém erra a receita do tiramisu? Não tem erro, é só seguir ali, ó, bonitinho. Não, aconteceu alguma coisa, só que ele já tinha montado, ele montou a receita inteira. E quando eu olhei, assim, aquelas camadas daquele creme que parecia marrom, parecia uma manteiga. Eu disse, isso é manteiga. Ele, não, eu segui direitinho. Eu disse, ah, você não seguiu direitinho, não. Aí peguei um pouquinho, era manteiga com café. Eu disse, não, tá tudo errado. Eu disse, o que que aconteceu de verdade? Não, eu assisti até o vídeo. Eu disse, sim, mas o vídeo tá da montagem. O teu erro aí foi anterior a isso. O que que você fez com o café para botar na bolachinha? Aí eu tive que fazer mais, porque pediu para colocar no creme. Eu, achei o erro. Então, assim, como essas coisas acontecem, a ideia deles é ter cada vez mais, assim, esse contato direto, né? Consegue, consegue. A gente consegue colocar vídeo. Quando vai criar essas coleções, Uhum. você dá umas ideias muito boas aqui de apresentação. De apresentação, né? Fala a ideia de apresentação, É. a última etapa. É. Eu acho que isso faz toda a diferença Para receita, né? É verdade. Acho que É. seria legal, de repente. Dá, a gente tem uma opção lá, assim, que dá para colocar videozinhos. Acho que isso enriqueceria o que assim, eu não tenho problema com a linguagem, mas tem muita gente que tem problema com a linguagem. Então, quando começa a ter contato com a receita brasileira, já vai sentir até sabe, o conforto, né? O acolhimento mesmo. Ah, é legal. Não, boa, muito obrigada. A gente está tentando implementar um monte de coisa, mas eu acho que dos vídeos é bem legal mesmo, assim, eu acho que faz uma diferença. Eu penso também em preparações como a gente fez com pães. Na aula de pães você estava, né? Não? Porque pães, por exemplo, a gente. A do pão de chocolate. Então, lembra dessa receita? Você abre, você espalha ganache, você enrola, você corta, você trança. E tudo isso você tem que explicar só com palavras. Né? Imagina se tivesse um videozinho dessa, seria super legal, porque fica mais dinâmico. Né? Você só vai vendo o videozinho, você entende, né? Fala, Elis. Ah, era para o pessoal que estava só me esperando. Gente, obrigada, viu? Até dia 15. Então, acho que